Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro O Diário de um Mago, de Paulo Coelho. Bom, e esse livro aqui, ele estava, na minha meta, ali na minha lista, de 12 livros para 2022, e eu recebi esse livro como um presente de um casal de amigos, que são o Ronaldo e a Jéssica, então eu agradeço, a vocês dois por terem me dado então esse presente. E por mais que eu já tivesse ouvido falar bastante de Paulo Coelho, eu não me recordo de já ter lido nenhum outro livro dele. E eu sei que em relação ao autor tem os dois polos, os dois extremos ali, Tem pessoas que adoram, que amam os livros dele, tanto, que ele é um dos autores mais vendidos lá fora, que se eu não me engano, acredito que seja até o autor brasileiro com mais cópias traduzidas, para outras línguas no exterior, etc. Mas, por outro lado, eu sempre ouvi também muitas críticas, de que muitos dos livros então do autor eles seriam rasos demais, que eles não teriam nenhuma profundidade, nenhuma complexidade ou algo do tipo. Mas, enfim, eu resolvi então ler para tirar a minha própria conclusão. E eu tenho que dizer que eu gostei do livro. Tanto que eu acho que você pode acabar gostando desse livro por diferentes razões. Porque, por exemplo, eu achei difícil de categorizar esse livro aqui, por exemplo, porque, por um lado, a história do livro ela é sobre a peregrinação então do autor Paulo Coelho pelo caminho de Santiago de Compostela. Então, o que nós vemos aqui nesse livro é um relato autobiográfico então, do Paulo Coelho, após então ele ter feito essa peregrinação por esse caminho. E essa, então, é uma perspectiva pela qual você pode gostar do livro, que no caso foi a minha. Acho que toda essa questão dessa aventura, dessa jornada, a relação do autor com o seu guia, que é chamado aqui de Petrus, durante toda essa jornada, ela é simplesmente sensacional, sabe? Essa relação entre os dois de uma hora é uma amizade, depois eles já estão quase como irmãos e eles começam a ter algumas brigas, de certa forma. Essa relação entre os dois é muito bacana, sabe? De se ler e ir conhecendo, e ir vendo cada vez mais desse relato. Por outro lado, durante essa peregrinação ocorrem diversos eventos, sobrenaturais. Então, para algumas pessoas que talvez não queiram compreender, esses eventos dentro desse relato então autobiográfico e real, eu acredito que essas pessoas então possam interpretar o livro não tanto quanto uma autobiografia, mas como uma ficção, por causa desses eventos aqui extraordinários, que tem muito a ver com esse grupo religioso do qual o autor então faz parte. Tanto que no próprio título do livro a gente vê que se trata do Diário do Mago, do próprio Paulo Coelho. Além disso, eu ainda enxergo uma perspectiva também de um livro de autoajuda, por exemplo, porque durante essa peregrinação a gente vê uma evolução, uma transformação do Paulo Coelho em um Paulo Coelho mais impaciente, menos humilde e menos sábio, de forma geral. Nós vamos acompanhando então uma transformação do autor, principalmente com a ajuda do seu guia ali, o Petrus. E, para finalizar essa questão aqui das perspectivas, eu ainda enxergo um lado religioso pelo qual você possa interpretar esse livro, e aí talvez puxando mais ali para o lado do C.S. Lewis, por exemplo, como o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, onde o autor então ele faz uso de uma história para passar então um ensinamento, uma mensagem religiosa, para que você possa chegar então no final em um estado melhor do que quando você tinha começado a leitura. Então, por essa e outras razões, eu acho que é muito fácil, sabe, alguém conseguir achar alguma forma, uma razão, um porquê de gostar então desse livro, de conseguir absorver algo de bom desse livro. Então é por isso que eu recomendo a leitura do Diário de um Mago de Paulo Coelho. A razão pela qual o autor tem que realizar então essa peregrinação, eu não vou comentar nesse vídeo aqui, eu não acho que seja uma questão de spoilers, até porque esse livro não é novo, ele foi um dos primeiros livros ali escritos pelo autor, mas foi o primeiro livro que de fato vingou, que fez o nome do autor ali ficar conhecido. Mas eu escolhi não comentar sobre a razão da peregrinação para deixar aí uma curiosidade para você fazer essa leitura.
Bom, fica aqui então a minha resenha para o Diário de um Mago de Paulo Coelho. Se você já leu esse livro ou tem algum outro livro do autor para recomendar, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Comenta também o que você acha, né, dessa polarização ali que existe, né, em relação ao autor, com aqueles que amam e aqueles que odeiam, né, ele. E se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. A gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!